Olá, meus nobres, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a contribuição social sobre lucro líquido. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o imposto de renda da pessoa jurídica no regime de tributação do lucro presumido. Nós falamos sobre os conceitos iniciais, falamos sobre a composição da base de cálculo, falamos quem pode optar e quem não pode optar, falamos de atividades específicas, falamos sobre o cálculo do imposto de renda e também sobre a distribuição de lucros e outras particularidades. E agora, em específico, nós vamos falar da contribuição social sobre o lucro líquido, que está ligada ao regime de tributação do lucro presumido. Porque nós não podemos falar de imposto de renda sem deixar de falar da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Então, vamos para o conceito e olho na tela. Muito bem. As empresas que optaram pelo pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, carinhosamente por nós chamado de IRPJ, com base no lucro presumido, deverão apurar a contribuição social trimestralmente, ou seja, a periodicidade do imposto de renda ela é intimamente ligada com a periodicidade da contribuição social. Então, eu tenho que ir ao final de um trimestre, levantar uma base de cálculo, aplicar uma alíquota da contribuição social. Se eu tiver valores a compensar, eu posso fazer a compensação no trimestre e, finalmente, eu vou encontrar o imposto, ou melhor dizendo, a contribuição social devida. E onde é que estão essas tratativas na legislação? Nós temos aqui a Lei 9.430, está lá nos artigos 28 e 29, e também consta no artigo 222 da Instrução Normativa da Receita Federal 1.700 de 2017. Então, para que eu possa calcular a contribuição social sobre lucro líquido, eu preciso identificar a minha base de cálculo. Aqui, a sistemática vai ser muito parecida com o imposto de renda, ou seja, as minhas atividades operacionais elas vão sofrer percentuais de presunção de lucro. Demais receitas vão integrar a minha base de cálculo na sua totalidade. Então, o que nós vamos perceber aqui? Que para atividades operacionais nós vamos ter percentuais de presunção de lucro, ok? Então, vamos observar aqui que percentuais são esses. Lá no imposto de renda, eu tinha os percentuais de 1,6, 8, 16 e 32. Aqui na contribuição social, nós temos a particularidade de quem lá no imposto de renda era 1,6, 8 e 16, aqui na contribuição social, ele tem uma alíquota elevada para 12%. As demais atividades de prestação de serviço são de 32%. Então, para fins de cálculo de presunção de lucro da contribuição social, eu só tenho duas alíquotas, ou vai ser 12 ou vai ser 32. Então, meus nobres, quando nós falamos de contribuição social, nós devemos levar em consideração todos os cálculos que nós fizemos para a composição da base de cálculo do próprio imposto de renda. Entre outras palavras, a minha atividade operacional ela sofre percentual de presunção de lucro. Claro que são percentuais diferentes do imposto de renda. Aqui na contribuição social, eu só vou ter duas opções de alíquotas. Ou vai ser 12%, ou vai ser 32%. Lá no imposto de renda, a gente tinha 1,6% para quem trabalhava com combustíveis e derivados do petróleo, 8% para a indústria, comércio, algumas prestações de serviços, atividade rural, tínhamos 16% para o serviço de transporte de passageiro, tínhamos 32% para outras atividades que são prestadoras de serviço. Aqui, agora, na contribuição social, eu só tenho 12 e 32%. Então, quem era 1,6, 8 e 16, fica com 12%. E quem era 32% lá no imposto de renda, aqui na contribuição social, continua com 32%. Lembrando que estes percentuais eles são aplicados para as receitas da minha atividade operacional. Para outras receitas, não há percentual de presunção de lucro, ou seja, eles vão ingressar na minha base de cálculo na sua totalidade. Acompanhe na tela comigo mais um pouquinho de conteúdo. Como havia falado para vocês, a formação da base de cálculo da contribuição social ela é muito parecida com a base de cálculo do imposto de renda.
Então, além das receitas da atividade operacional que sofrem percentual de presunção de lucro, nós temos aqui os ganhos de capital na alienação de bens do ativo não circulante, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de outras receitas não compreendidas naquela tabelinha que nós mostramos para vocês, inclusive valores decorrentes de ajuste a valor presente. Nós também temos aqui rendimento de aplicação de renda fixa. Nós temos também rendimentos auferidos em operação de mútuo. Lembrando aqui, mais uma vez, que o mútuo é o empréstimo entre coligadas, controladas e interligadas. E o que acontece com o empréstimo de mútuo? Ele tem que ter 3 elementos dentro de um contrato, que o primeiro elemento é o valor do empréstimo, o segundo elemento é o prazo do empréstimo e o terceiro elemento é a remuneração desse empréstimo. Esta remuneração, ou seja, este rendimento, ele deve ser oferecido na base de cálculo tanto do imposto de renda quanto na base de cálculo da contribuição social. Nós temos também os ganhos líquidos de operação financeira de renda variável. Nós temos também as receitas de aluguel de bens e locação de bens que não estejam compreendidos no objeto da empresa como locação, né, deduzidas de todos os encargos necessários à sua percepção. Que isso quer dizer que se a empresa estiver lá com um espaço ocioso e ela colocar este espaço para alugar e no objeto social, lá no meu contrato social, não está contemplado como atividade de alocação, estas receitas de aluguel, elas vão ser ofertadas na sua totalidade para a formação da base de cálculo. As alíquotas. As alíquotas da contribuição social, na verdade, nós temos uma só para empresas em geral. Para empresas em geral, para pessoas jurídicas em geral, ela é de 9%. 9% aplicado sobre a minha base de cálculo. E aqui na contribuição social, eu não tenho a figura da contribuição social adicional. O adicional é apenas para fins do imposto de renda. Aqui aplica-se apenas 9% para as pessoas jurídicas em geral. Mas nós temos particularidades para as pessoas jurídicas que são entidades financeiras. Nas entidades financeiras, desde março de 2020, nós temos aí, por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019, uma majoração na alíquota, que era de 15%, passou para 20%. Entretanto, em 2021, nós tivemos uma medida provisória, a medida provisória 1034, que majorou esta alíquota das instituições financeiras a partir de 1º de julho até 31 de dezembro de 2021 para 25%. A partir de 1º de janeiro de 2021, voltou para 20% a alíquota das instituições financeiras. Deduções e compensações. Eu posso deduzir o imposto que foi retido na fonte. Eu tenho 2 formas de dedução. A dedução feita por tomador de serviço, órgão público, e por tomador de serviço, pessoa jurídica. Quando um órgão público ele toma serviço de uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, vai ser retido na fonte o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Na verdade, nós estamos aqui interessados, o foco é na contribuição social. E onde é que nós temos a fundamentação legal disso? Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 459 de 2004. Trata sobre a retenção da contribuição social, do PIS e da COFINS, ok? Então, nesta instrução normativa, nós temos lá a determinação da retenção na fonte. Como nós estamos também falando de órgão público, nós temos a retenção do imposto de renda na fonte, que é a instrução normativa 1234 de 2012. Esta instrução normativa, ela é exclusiva para a retenção do imposto de renda. Quando eu trato de contribuição social, eu tenho a instrução normativa 459 de 2004. Então, o órgão público ele vai reter 1% de contribuição social, que pode ser deduzido no trimestre em que foi efetuado o serviço.
Aqui no órgão público, ele faz a retenção de maneira global, ou seja, ele retém tudo junto. Então, cabe ao contador que estiver observando esta prestação de serviço para o órgão público segregar as receitas. Quem é contribuição social, quem é PIS, quem é COFINS, quem é imposto de renda, e determinar o valor de cada tributo, aplicando a alíquota pertinente a cada um deles. Nós vamos falar agora das retenções feitas por tomador de serviço pessoa jurídica. Aqui eu tenho que observar, além da Instrução Normativa 459 de 2004, eu tenho que observar a Lei 10.637 de 2002, para efeito de PIS, e a Lei 10.833 de 2003, para efeito de COFINS, as retenções na fonte, não é? Então, do valor da contribuição social devida no trimestre, poderá ser deduzido o valor da contribuição social retida sobre as receitas auferidas no período, originadas de pagamentos efetuados por outra pessoa jurídica de direito privado. Aqui nós vamos falar principalmente dos serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra e as empresas que fazem a prestação de serviços de factoring, não é? Então, aqui eu tenho que observar que são essas as pessoas jurídicas de direito privado que poderão fazer a retenção da contribuição social, do PIS e da COFINS. Agora nós vamos falar de compensações, né? Eu posso compensar os valores que foram pagos indevidamente ou pagos a maior a título de contribuição social e também posso fazer a compensação da contribuição social paga indevidamente ou maior com outros tributos. Primeiro, eu tenho que solicitar o pedido via PERDCOMP. Eu solicito o PERDCOMP, a Receita Federal vai recepcionar este meu pedido, vai gerar um protocolo e vai analisar o pedido. Quando ela homologar o pedido, ou seja, quando ela validar o meu pedido, ela dizer, olha, ok, tudo bem, você pode compensar, abre um período de compensação. Então, no trimestre em que eu quiser compensar, eu já, uma vez o PERDCOMP homologado, eu posso fazer a compensação, mas no trimestre em que eu fizer a compensação, eu tenho que indicar isto na minha base de cálculo lá na DCTF. E no ano seguinte, as bases de cálculo lá na minha SF têm que estar todas ok. Então, o que eu posso compensar? Pagamentos indevidos ou a maior a título de contribuição social. Eu também posso compensar outros tributos pagos indevidamente ou a maior com a contribuição social, e se a minha empresa já estiver enviando o E-Social, acredito que sim, porque a grande maioria das empresas já está enviando o E-Social, eu também posso compensar pagamentos indevidos a maior de débitos previdenciários com a contribuição social. Eu posso compensar, como falava anteriormente, eu posso compensar os pagamentos da própria contribuição social e eu também posso compensar pagamentos de outros tributos que foram pagos indevidamente ou maior. Por exemplo, paguei a mais PIS ou paguei a mais COFINS e quero compensar esse pagamento a maior com o pagamento da contribuição social, eu posso fazer isso também, desde que eu primeiro sinalize ou faça um pedido via PERDCOMP, a Receita Federal ela homologou o meu PERDCOMP, eu posso compensar em qualquer trimestre que eu queira, abre-se um período de compensação, só que no trimestre em que eu compensar, eu devo informar isto lá na minha base de cálculo na DCTF. E no ano seguinte, eu tenho que informar as compensações todas na base de cálculo lá na minha SF. Então, meus nobres, vocês puderam perceber que a sistemática de cálculo ela é muito semelhante à sistemática de cálculo do imposto de renda. Eu vou observar as minhas atividades operacionais, estas atividades elas sofrem percentual de presunção de lucro de 12% ou de 32%, e se eu tiver mais de uma atividade operacional, eu tenho que aplicar o percentual para cada uma das atividades operacionais, eu tenho que segregar as receitas e aplicar os percentuais corretamente, e também tenho que observar as demais receitas, que elas vão entrar na sua totalidade na composição da minha base de cálculo. Identifiquei a base de cálculo, eu vou aplicar 9%, que é a alíquota da contribuição social. Aqui na contribuição social, nós não temos a figura
da contribuição social adicional. O adicional ele funciona apenas lá no imposto de renda. Apliquei 9% sobre a minha base de cálculo, eu encontro a minha contribuição social devida. Quando eu encontro a contribuição social devida, eu ainda posso deduzir esta contribuição social pelos valores que foram retidos na fonte. Retenção de órgão público e retenção de pessoas jurídicas que tomaram o serviço. E o que acontece? Quando eu faço essa dedução, eu finalmente vou encontrar a minha contribuição social a recolher. A sistemática ela é idêntica. Então, vamos para um exemplo. Aqui temos um exemplo que temos os mesmos valores do exemplo lá do imposto de renda. No primeiro trimestre de 2021, nós temos uma receita bruta de venda de mercadorias de R$ 850 mil. Temos a receita de prestação de serviços no valor de R$ 120 mil no trimestre. Nós temos também 12.500 de rendimentos de aplicações financeiras e tivemos 35 mil de um ganho de capital. Então, acompanha o cursor do mouse comigo aqui. Ó. As vendas de mercadoria, 850 mil, aplica-se sobre as vendas de mercadoria 12%, que é o percentual de presunção de lucro, e encontra-se um lucro de R$ 102 mil. Sobre a prestação de serviço de 120 mil, aplica-se um percentual de 32%, e eu vou encontrar um lucro de 38.400. Além dos 102 mil mais 38.400, eu vou somar os rendimentos de aplicação financeira de 12 mil e também vou somar o ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante, que totalizaram 35 mil. Então, somando todos os meus lucros, vamos classificá-los assim, eu tenho uma base de cálculo de 187.900. Aplico 9% e vou encontrar uma contribuição social devida no trimestre de 16.911. Então, meus nobres, percebam aqui que, nesse exemplo, o valor de 16.911, que é o valor efetivamente devido de contribuição social, ele pode ser parcelado. A regra do parcelamento, ela funciona também para a contribuição social. O que nós percebemos aqui que eu posso pagar o valor em cota única, em até 30 de abril eu posso pagar esse valor em cota única, ou eu posso pegar este valor de 16.911, dividir em 3 parcelas, que vão dar aqui 5.637, podemos pagar em 3 cotas também, divide 16.911 por 3, e eu vou encontrar o valor de cada cota de 5.637. Então, nós temos aí um pagamento de 30 de abril, 29 de maio e 30 de junho, é claro que seguindo as mesmas regras do parcelamento. Na primeira cota, que o pagamento é efetuado ou cota única ou primeira cota, não há incidência de nenhum tipo de correção. Na segunda cota, eu tenho a correção da taxa Selic. E na terceira cota, eu tenho a taxa Selic e mais 1%. E o código de preenchimento de DARF, da contribuição social, vamos chamar de código raiz, não é? É o 2372, porque eu tenho 237201, o 237202. Além disso, nós temos a figura do bônus de adimplência fiscal na contribuição social. Então, o bônus de adimplência fiscal, ele é um bônus para o bom pagador, não é? Então, o bom pagador, aquela pessoa jurídica que paga a contribuição social, em dias nós temos outros critérios, mas o pagamento em dia é um deles, nós temos aí a possibilidade de deduzir 1% da base de cálculo da contribuição social a título de bônus de adimplência fiscal. Então, vamos observar como é que funcionam as regras do bônus de adimplência fiscal. Ele vai ser calculado sobre a base de cálculo da contribuição social e ela deve ser feita no último trimestre do ano, ela tem que ser feita no último trimestre do ano, ou seja, no quarto trimestre, eu devo fazer a compensação de 1% da base de cálculo da contribuição social. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, aqui, quando a empresa tem contabilidade, como é que eu contabilizo isso? Na aquisição do direito, eu vou debitar uma conta de ativo circulante dentro do subgrupo de créditos
eu vou criar a conta de bônus de adimplência fiscal a compensar e vou debitar a conta de lucros ou prejuízos acumulados. No ano em que eu utilizar a contribuição social, eu vou debitar a provisão para pagamento da contribuição social e vou creditar a conta lá do ativo circulante no subgrupo de créditos, bônus de adimplência fiscal a compensar. Então, a parcela que não puder ser aproveitada em determinado período, eu posso aproveitá-las em período posterior. A parcela de bônus que não puder ser utilizada em determinado período, ou seja, eu compensei, mas ainda sobrou valor, eu posso compensar esse valor em períodos posteriores. O que eu não posso fazer? Eu não posso solicitar ressarcimento nem compensar a contribuição social do bônus de adimplência fiscal. Eu não posso. O bônus de adimplência fiscal, ele é utilizado apenas para deduzir a contribuição social. Eu não posso solicitar um perde-conto para compensar o bônus com PIS, nem com COFINS, nem com imposto de renda. Não posso, é vedado fazer isso. Muito bem, então, quais são as regras para que eu possa utilizar o bônus de adimplência fiscal? Então, nos últimos 5 anos calendários completos, ou seja, nos últimos 5 anos anteriores completos, eu não posso ter A, lançamento de ofício. B, débito com exigibilidade suspensa. C, inscrição em dívida ativa. D, recolhimentos ou pagamentos em atraso. E letra E, falta ou atraso no cumprimento da obrigação acessória. Então, se eu tiver um desses elementos dentro do ano calendário, eu não vou poder utilizar o bônus de adimplência fiscal. Então, o bônus de adimplência fiscal, eu tenho que observar estes 5 itens rigorosamente para poder, no ano seguinte, depois dos 5 anos calendários, no ano calendário seguinte, eu poder ter a possibilidade de compensar 1% de contribuição social no 4º trimestre a título de bônus de adimplência fiscal. Temos algumas observações. Na hipótese de decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial que implique na desoneração integral da pessoa jurídica as restrições referidas nos itens A e B, ou seja, lançamento de ofício e débito com exigibilidade suspensa, serão desconsideradas desde a origem, ou seja, se eu conseguir tirar o débito da exigibilidade, ou seja, e também se eu conseguir comprovar que eu consegui encerrar a suspensão da exigibilidade, eu vou poder contar aqui com os 5 anos calendários completos. Então, meus nobres, vocês puderam perceber que a sistemática de cálculo da contribuição social ela é muito semelhante à sistemática de cálculo do imposto de renda. Eu preciso aplicar percentual de presunção de lucro para as minhas atividades operacionais. Eu preciso também somar outras receitas ou demais receitas para compor a minha base. Quando eu identifico a base, eu aplico um percentual de contribuição social de 9%. Para as empresas que trabalham com atividade financeira, bancos, caixas econômicas, caixas de investimento, caixas de financiamento, cooperativas de crédito, eu vou aplicar hoje um percentual de 20%, mas de 1º de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, esse percentual para estas entidades financeiras, ele era de 25%, hoje já está em 20% novamente. E eu posso também deduzir as retenções na fonte. Retenções na fonte feitas por órgão público e retenções na feita por serviços tomados de pessoa jurídica. E também posso compensar valores pagos indevidamente ou a maior. A novidade que surge aí é o bônus de adimplência fiscal, que eu posso compensar 1% do imposto devido no 4º trimestre. Isso só pode acontecer no 4º trimestre. Só que, para utilizar o bônus de adimplência fiscal, eu não posso ter lançamento de ofício, não pode ter débito com exigibilidade suspensa, não posso ter pagamentos em atrasos, não posso atrasar também as obrigações acessórias, então eu tenho que cumprir uma série de processos antes de utilizar o bônus de adimplência fiscal. Porque tem outro detalhe, dos últimos 5 anos, não é do último ano, são dos últimos 5 anos que eu tenho que observar
todos esses critérios aí para fazer jus ao bônus de adimplência fiscal a compensar. Ok, meus nobres? Então, nós chegamos ao final desta aula. Eu te vejo numa próxima aula. Até a próxima!